Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar o meu presidente, Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores, comissão que faço parte desde o primeiro dia que assumi o mandato nesta casa e que tenho orgulho de trabalhar e discutir política externa no nosso país. Cumprimentar o Felipe Martins, representante do nosso Ministério de Relações Exteriores, cumprimentar o senhor ministro conselheiro dos Estados Unidos, Mr. Pop, e dizer da minha alegria e satisfação de ter aqui hoje, Eduardo, nosso presidente, um representante do Estado do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, que é o Alex Magrão. Na sua pessoa, eu cumprimento todo este auditório. Inicialmente, como presidente do Grupo Parlamentar de Amizade entre o Brasil e os Estados Unidos, gostaria de agradecer a presença de todos aqui na Câmara dos Deputados para participar deste seminário. A história nos mostra, no pano de fundo de toda a luta pelo desenvolvimento, que um país bem-sucedido se mede pela capacidade que teve de estreitar as relações com outras nações. Exatamente esse é o título deste painel, dentro do nosso seminário. O nosso objetivo é aprofundar o conhecimento sobre nossas naturais convergências para que elas sejam vetores de mais progresso. Por minha parte, busco descobrir mais claramente essas convergências para o Brasil, que ainda procura uma trilha de progresso mais sustentável. Os Estados Unidos parece que já têm esse conhecimento intuitivo. Pela história do vosso país, senhor ministro, talvez possamos espelhar o desempenho e aperfeiçoar as relações, focando nas questões empíricas de benefícios mútuos. Relações que possam gerar consequências positivas no médio e longo prazo entre os nossos países. Ainda que tenhamos trilhado uma trajetória errática por anos, podemos saudar finalmente a ratificação do Acordo da Salvaguarda Tecnológica para o uso do Centro de Alcântara. Espero que esse acordo seja um grande passo para estreitarmos a relação entre os nossos países, em uma fronteira promissora de progresso. Entre os nossos países, há ainda mais em um adágio das relações internacionais que a geografia do destino não é uma opção de conjuntura política. Debater ou renovar das nossas relações econômicas comerciais surge agora uma grande oportunidade para as duas nações com maior influência nas Américas. Não custa lembrar uma frase do presidente Richard Nixon, quando disse: para onde o Brasil for, irá a América Latina. E a oportunidade para as nossas duas nações aprofundarem a convergência política e a cooperação econômica. Criar relações especiais com os Estados Unidos é a oportunidade para o Brasil. Os últimos 70 anos da história demonstram bem que não exige milagre econômico. Os países que se firmaram como economias globais, como Alemanha, Japão, China, só conseguiram esse desempenho depois que estabeleceram relações econômicas especiais com os Estados Unidos. O Brasil, infelizmente, passou tempo demais focando a ideologias nas relações internacionais e deixou de lado o espírito econômico. Perdemos tempo, mas não a história. Mais uma vez ressurge a oportunidade. O presidente Bolsonaro e o presidente Trump demonstram sintonia política na prática. A administração Trump conseguiu a autoridade do parlamento para promover o comércio exterior. Este seminário ajuda com foco, passamos para aproximar nossas economias para ficarem mais fáceis. Aqui é o fórum adequado para as políticas serem debatidas com esse parceiro geopolítico e fundamental que continuará sendo, por muito tempo, a economia mais importante do mundo. Nos últimos 10 anos,
as bolsas de valores americanas cresceram mais do que a média das bolsas de valores mundiais. O dólar continua intermediando mais de 88% de todas as transações mundiais. Quase 70% das reservas cambiais que estão resguardadas em dólar. Com a nação focada na ética do trabalho, como imaginar que esse quadro poderá mudar? Além disso, temos povos com sintonia, assim como os Estados Unidos consideram a própria sociedade como melting pot. A etnicidade brasileira é similar. Somos formados por vários povos que, nos seus papéis republicanos, buscam a oportunidade. Lá, mais do que aqui, mesmo assim, soubemos acolher. Esse caráter é comum e é um fator a nos aproximar. Eu quero, fora do discurso, que eu me enrolo toda lendo, eu prefiro falar com o coração, dizer do carinho, do respeito, em que o grupo de amizade tem trabalhado de forma bem próxima, presidente Eduardo, do grupo de amizade do Caucus americano. Recentemente, eu cheguei dos Estados Unidos e estive no grupo de amizade junto com o deputado Gregory Meeks e também LaRouche, que são os deputados presidentes do grupo de amizade. Eu quero fazer um agradecimento especial, porque durante o desastre da Amazonas, outros parlamentares queriam aplicar sanções no nosso país. E o nosso embaixador, Eduardo, o Nestor Foster, foi habilidoso, juntamente com o grupo de amizade, em explicar o que ocorre na Amazonas, que é comum, na época do ano, ter incêndios, e isso é um costume das comunidades daquela região. E ele foi para lá de forma dedicada, e aqui eu quero fazer, Felipe, um agradecimento especial ao nosso embaixador, que ainda não foi nomeado, mas eu tenho certeza que essa casa será sensível à nomeação do nosso embaixador Nestor, que, de forma devotada, conseguiu, através do grupo de amizade, impedir que o Brasil sofresse sanções, através do desastre do Amazonas. Outra coisa também, embaixador William, eu frequento os Estados Unidos há alguns anos, e a nossa comunidade brasileira, acredito que nós temos lá mais de 1.600.000 pessoas, e aonde nós temos a maioria da nossa comunidade é em Boston. Eu visitei prefeituras, prefeitos, escolas. Eu tive a oportunidade de almoçar na escola com os alunos, com os brasileiros, com o diretor da escola, e vi a satisfação dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes ali naquele país. Presidente Eduardo, uma das coisas que nos chama a atenção ali na nossa comunidade é que, infelizmente, quando falece um brasileiro, a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer o corpo para o Brasil. E eu queria estudar isso com o senhor na nossa Comissão de Relações Exteriores para dar um resultado positivo. Todos sabem que eu defendo política para as mulheres também, e nós tivemos em Boston, junto com o embaixador Benedito, e com o Espaço da Mulher Brasileira, que tem feito um trabalho excelente com a nossa comunidade em Boston, a nível de qualificação, de empregabilidade, de sustentabilidade. Uma professora de uma universidade em Boston esteve conosco o dia inteiro, só para ressaltar e fortalecer a importância da nossa amizade, do nosso companheirismo, da nossa parceria do trabalho do parlamento brasileiro juntamente com o parlamento americano. O mais saudar o senhor por essa mesa que desde 10 da manhã o senhor vem focando aqui em temáticas importantes, como eu acabei de falar no meu discurso, mas muito mais do que isso. Vossa Excelência vem conduzindo
a comissão com maestria e quando aceitou o maior desafio, que foi aprovar o Acordo de Alcântara, para que a gente pudesse dar seguimento a um projeto tão importante para os nossos países e para o mundo e que estava parado há muitos anos. Muito obrigado por me receber nesse seminário, por me dar a voz. William, leve o meu carinho, o meu respeito ao nosso grupo de amizade americano e dizer que muito em breve estaremos aqui fazendo também um seminário, um fórum de debate com o deputado Larouche, que também atua muito na questão de futebol, e eu falava para ele que essa casa está votando uma lei na abertura de capital do futebol brasileiro, que é aqui a associação, nós estamos abrindo o capital, e eu também, Eduardo, tive a oportunidade de botar uma emenda para que a gente pudesse também fazer a contrapartida para o futebol feminino, e falei isso com o Larouche, que ele poderia nos ajudar também com a sua praticidade e experiência nessa pauta. E, não obstante, o nosso deputado, nosso congressista Gregory Mix, que tem um trabalho voltado para a economia, que tem um trabalho voltado para a sustentabilidade e também para um gabinete de política para as minorias. Eduardo, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho e por vocês também nos ouvir um pouco daquilo que estamos fazendo. Boa tarde.